sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo conhecimento e falando de uma das minhas grandes paixões, estética tecnológica. E hoje eu vou apresentar para vocês uma aula muito bacana que eu dou um workshop, que é o Heros Ultrassom Microfocado. É a tecnologia que ela vem já de alguns anos, como Ultera, Dublô, e ela agora chega na Fismatec no ano de 2019, lançada em março de 2019, e ela é um sucesso de vendas entre os profissionais, para quem já fez e recebeu, e aqui na clínica Espaçou também, que é onde eu faço os meus atendimentos. Eu convido vocês para me acompanhar nessa viagem de estética tecnológica e poder proporcionar para você conhecimento. E se você tiver dúvida, só mandar suas perguntas no link que eu já vou respondendo. E fica na última tela os meus contatos. Começamos com a apresentação do Heros Ultrassom Microfocado. E eu sou a Daniela, por 17 anos já trabalho com estética e tecnologia. E essa é a minha grande paixão e vou compartilhando com você. Falar de rejuvenescimento, vamos começar a falar sobre a harmonização facial não invasiva. E é essa a proposta que eu faço com a tecnologia do ultrassom microfocado. No nosso envelhecimento, na projeção, né, na progressão do nosso envelhecimento, a gente vai ficando com o rosto quadrado. Isso está relacionado porque quando nós somos jovens, nós temos as linhas de maçã do rosto mais angulosa, mais firme, e aí terminamos num retângulo invertido. E quando envelhecemos, essa bochechinha vai caindo e formando a quadralização do envelhecimento. E o que a gente proporciona no ultrassom microfocado é que ele faça um lifting facial, um lifting, uma subida da face de uma maneira não cirúrgica e não invasiva, com o uso da tecnologia. E aqui é a tendência da beleza que nós estamos seguindo dentro da nossa clínica de estética, que é o triângulo da beleza. Nós temos essa beleza desde a princesa Nefertiti, aqui sinalizada. Olha que rosto anguloso, que linha de maçã bonita, né? A linha malar. Então, tudo isso bem definido, bem alinhado. Depois nós temos a Rihanna também, que é uma tendência de beleza, é um estímulo, é uma sequência de beleza que nós estamos seguindo no padrão hoje, o ano é de 2019, e aí no final a Beyoncé também, outro rosto triângulo, jovem, duro, firme, bem desenhado. Então isso a gente chama, que é até inclusive um método que eu desenhei, é um método que eu desenvolvi, que é o método Nefertiti, que é a linha de pescoço, papada e mandíbula bem definida, tá? E hoje a gente usa já essa evolução subindo para a linha malar, dando realmente esse triângulo invertido da beleza. Então essa é a tendência que os nossos clientes buscam quando eles vêm para a clínica de estética. E aqui, na verdade, eu sigo alguns protocolos de números de disparos que nós vamos fazendo para cada área do nosso organismo. O que é o ultrassom microfocado? Ele é uma tecnologia, ele é um equipamento tecnológico. Então ele teve a primeira tecnologia aprovada pelo FDA há 6 anos como um lifting facial não cirúrgico. O FDA é um órgão dos Estados Unidos, que é o Food and Drugs Administration, onde para você regulamentar um equipamento, uma técnica, você tem que comprovar cientificamente que ela dá resultado. Então, quando vem uma tecnologia que ela é aprovada pelo FDA dos Estados Unidos, com uma função específica, e nesse caso é um lifting facial não cirúrgico, é porque ele comprovadamente ele faz um lifting facial não cirúrgico. Lembrando, lifting é aquela cirurgia que você tem a puxada e faz o rejuvenescimento. Essa puxada ela é feita através de cortes sob a orelha e atrás, ela tem também o lifting total, que ela vem na testa, fazendo realmente essa puxada, onde o cirurgião plástico ele faz o amarramento das estruturas do SMAS. A gente já vai ver isso um pouquinho mais para frente. Essa tecnologia ela está disponível no Brasil em algumas modalidades. Ela é conhecida como ultrassom focado de alta intensidade,
ou em inglês, o High Intensive Focus Ultrassom, por isso que a gente tem algumas siglas de HIFU. No Brasil, o Tera do Blo e o Heros da Fismatec, que é a tecnologia que eu trabalho e tem muitos resultados. Já trabalhei com Tera, já trabalhei com Dublo, já trabalhei com os outros equipamentos e hoje eu faço parte da equipe de desenvolvimento da Fismatec. Então ela desenvolve, ela proporciona resultados semelhantes à cirurgia, porém sem as intervenções, sem os cortes, sem anestesia. E assim, na clínica, ele é feito em cabine por profissionais de estética que tenham a sua formação e a sua graduação com capacidade para aplicação, indicado para flacidez de pele. Qual é o foco? Qual é a região do nosso organismo? Qual é a camada da nossa pele que vai interagir com essa estrutura? Porque isso é muito importante o profissional entender que cada tecnologia ela vai se relacionar com alguma estrutura da nossa pele. Por exemplo, peeling na camada mais superficial, radiofrequência na camada epidérmica, dérmica e até a hipoderme, se você tiver uma radiofrequência monopolar. E o ultrassom microfocado, ele é a estrutura que chega até o ismás do músculo. Então imagina você ter uma tecnologia que chegue até o ismás sem ter uma intervenção, sem ter um furo, sem ter algo invasivo. Então ela é uma tecnologia de alta performance. O ismás é exatamente o tecido tratado durante uma cirurgia plástica de lifting facial. E se ele tem uma proposta de fazer um lifting facial, a gente tem uma proposta de interagir com o ismás. As regiões mais procuradas para o tratamento são região malar, região de bochecha, né? Que aí agora todo mundo está buscando essa bichectomia, lógico, porque se a gente envelhece e tem a quadralização, quando a gente quer rejuvenescer, a gente vai trabalhar exatamente essa puxada. Pescoço, área dos olhos, e quando a gente realiza o tratamento, conseguimos visualizar imediatamente o que diz de efeito Cinderela. Então, na hora que eu vou aplicando, eu vou puxando e fazendo os disparos específicos. A gente tem que respeitar algumas áreas da nossa face, por isso que a gente orienta um curso para a técnica de aplicação. A Seven, que é a minha empresa de consultoria, ela promove esses cursos e isso tem a importância de que você aplique de um resultado. De uma maneira simples, eu falo que o ultrassom microfocado ele funciona como um grampeador da face. Ele vai grampeando a pele na musculatura. Então, se você grampear para cima, ele ficará para cima. Se você grampear para baixo, ele ficará para baixo. Então, tem que tomar cuidado e tem que ter essa ação específica. Vamos falar um pouquinho mais do ismás. O ismás é uma sigla, mas ela significa sistema músculo aponeurótico superficial da face do músculo. E quando eu vou ensinar sobre isso de uma maneira muito simples, sabe quando você está limpando a carne, né? Você vai cozinhar e você está limpando uma carne. E aí você puxa uma película e ela vai e gruda de novo, né? Quando você está limpando essa carne, esse é o ismás, né? Então ela tem bastante concentração de elastina. Então quando a gente estimula essa região, ela responde com o estiramento, porque ela já é feita, né, com bastante propriedade elástica. Ela é formada por fibras elásticas, matriz extracelular e se relaciona com alguns músculos da face. E olha que interessante, porque cada vez mais pessoas estão procurando o ultrassom microfocado como uma alternativa de rejuvenescimento. A cada década, o nosso organismo perde 6% do ismás, do endurecimento, do colágeno no ismás. Por isso que a gente tem essa sensação de estar derretendo o nosso rosto, de estar cedendo, de estar caindo. E essa perda, ela produz rugas nasolabiais, código de barra, bigode chinês, bochecha de bulldog, papada, pitose de pálpebra. E tudo isso está relacionado, sim, à perda do colágeno, da elastina. E aqui eu trago uma proposta. Vamos falar do efeito do ultrassom
microfocado. A energia ela é focalizada em um ponto abaixo da superfície da pele, concentrada em uma área de cerca de 1 milímetro cúbico por ponto. E esse aumento da temperatura ele produz pequenos pontos de coagulação térmica e uma profundidade de 1 a 2 milímetros por ponto. A ideia que a gente tem é como se a gente estivesse crochetando a nossa pele. Então, quando a gente dá um disparo, ele faz assim, tum, 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 tum. A ideia é de crochetagem dessa pele. Por isso que eu falo que ele funciona como um grampeador. Conforme você vai grampeando, ele vai crochetando. Ele vai fazer uma coagulação tecidual, que é uma aplicação de calor específica. Você lembra quando você era pequeno e tinha uma lente de aumento e a gente ia pro quintal brincar? Colocava uma folha de papel ou até mesmo uma folhinha de árvore e a gente colocava uma lente de aumento, o sol batia, a gente colocava uma lente de aumento e fazia uma calibração, uma colimação para que ele concentrasse a energia, aquecesse tanto essa energia que queimasse. A ideia do ultrassom microfocado é exatamente essa, você concentra uma energia e focaliza especificamente em algumas estruturas da pele. Então é isso que o nosso ultrassom microfocado ele faz. A gente tem então lentes de concentração de energia que vai em 3 profundidades para a face. Profundidade superficial, 1,5, profundidade média ou a derme profunda, 3, e a profundidade de 4,5, que ela vai até o ismás. Então, na estrutura do nosso rosto, a gente vai poder trabalhar em até 3 profundidades com ultrassom microfocado. Então, você vai grampear a pele do seu paciente, do seu cliente, em 3 profundidades. Por isso que o resultado é realmente muito significante num efeito de rejuvenescimento. E aqui é um modelo que eu coloco relacionado às três ponteiras que temos, tá bom? Então, a gente começa com a ponteira de 4,5 milímetros de profundidade, olha lá, ela chega até o ismás, até o músculo. Depois, a de 3, ela vai chegar na derme densa, é a derme reticular, é a derme que quando a gente está fazendo uma cirurgia plástica, ela causa uma fibrose, porque ela é mais densa, ela tem uma resposta maior de colágeno e elastina, e depois a gente tem a profundidade de 1,5, que ela vai trabalhar uma derme superficial, é a derme basal. Essa ponteira de 1,5 a gente usa em áreas bem específicas dos olhos, bolsa e até contorno da boca. Eu faço até um efeito lifting de boca, faço uma boquinha mais empinadinha e ela é muito positiva. Quais são os benefícios, então, da gente trabalhar com ultrassom microfocado? Além de você proporcionar um lifting não cirúrgico, que você pode atender muitos pacientes, muitas indicações, não tem idade mínima, não tem idade máxima, bem, idade mínima sim, a partir dos 18 anos. Dani, você já fez em paciente com 18 anos? Já. Eu fiz uma paciente que tinha a bochechinha muito grande, ela falava, Dani, todo mundo fala que eu tenho rostinho de traquinas. Então a gente proporcionou uma harmonização facial, desenhando essa linha, fazendo a linha de mandíbula, né, bonita, o blush da Angelina Jolie, e por aí vai. A gente consegue também proporcionar esse efeito sem ter a retirada da bichectomia também. Então ele combina ótima profundidade para tratar a flacidez, com temperatura precisa, sem afetar a epiderme. Então o paciente que tiver melasma pode fazer, não fica vermelho, não descama, não afasta do dia a dia, excelente. Ele é um equipamento eletroterápico não invasivo com uma aplicação precisa, registrado na Anvisa para uso de estética. Então, é só profissional médico que pode aplicar? Não, profissional que tem uma habilitação na área da estética pode aplicar. Ele é registrado para uso na estética. Isso é importante, depende de como o seu equipamento é registrado, ele vai te limitar em aplicar ou não. Então, ele pode ser aplicado em fototipo de 1 a 6, não tem problema de escurecimento. A gente só pede para evitar um sol, porque a gente está num processo inflamatório de 7 a 14 dias. O tempo médio para face é de 45 a 60 minutos. Ele é uma excelente alternativa para pacientes com flacidez de leve a moderada.
que ainda não estão prontos para um lifting cirúrgico. Tem alguns casos que somente o lifting cirúrgico vai dar jeito, quando tem uma flacidez muito intensa. Mas, enquanto existe ainda flacidez de leve a moderada, a gente pode sim trabalhar com ele. O sistema de interação, ele vem com uma tela touchscreen que você aperta, é bem fácil o manuseio, ele é leve, é portátil, então ele também tem uma boa indicação para transporte, para você ir atender em outras clínicas, ele fica bem interessante também. Ele tem uma indicação para flacidez de leve a moderada, ele pode ser aplicado em face ou em corpo, pode ser aplicado em homens e mulheres e é indicado uma sessão anual. Nesse ponto, eu vou abrir aqui um momento de reflexão. O ultrassom microfocado, ele faz poupança de colágeno, tá? O que é poupança de colágeno? A gente nasce com uma quantidade de colágeno e conforme a gente vai vivendo, ela vai declinando, só vai debitando da nossa poupança de colágeno. Quando a gente faz equipamentos que melhoram essa qualidade, estimulam colágeno, eu tô fazendo um aparelho que ele estimula colágeno, ele estimula elastina. O que isso significa? Significa que ele está fazendo com que o seu organismo repare esse dano de perda que está acontecendo. Então ele vai estimulando, e quanto mais estímulo você faz, mais depósito de colágeno você tem, tá bom? Mas ultrassom microfocado, muitos pacientes perguntam, Daniela, quanto tempo eu faço? Você vai fazer uma sessão hoje e vai fazer uma outra sessão daqui a um ano. Ah, mas poxa, eu queria fazer mais um retoquezinho aqui, eu queria levantar um pouquinho mais minha sobrancelha. Posso fazer? Pode. Não tem complicação, pode fazer. Não existe limite, né? O limite, na verdade, é você recuperar todo esse colágeno e elastina que você foi perdendo na degradação da sua pele. De efeito intrínseco ou de efeito extrínseco, poluição, sol, alimentação, tudo isso vai também interagindo com o seu envelhecimento, tá bom? Ele pode ter, então, intervalo. Se você faz uma aplicação hoje, o processo inflamatório dele de estímulo de colágeno e elastina dura 90 dias. Então, ele é com esse efeito progressivo também. E é durante os próximos 90 dias que será visualizado de forma progressiva o efeito de lifting facial e cervical, que é o pescoço. Resultado com o rosto mais firme, com menos rugas, amenizando também os chamados bigode chinês. E já na região do pescoço apresenta uma significativa diminuição da famosa papada, o tratamento para promover um alisamento do pescoço, deixando mais jovens e sem ruga. E olha só, quando eu comparo o ultrassom microfocado com outras tecnologias, eu uso essa régua. Essa régua, ela vem exatamente falando do quê? Que em 1970 surgiu os primeiros lasers e ele trabalhava em epiderme, derme, tecido subcutâneo e músculo. Então essa é a régua. Então o primeiro laser, olha lá, ele trabalhava em epiderme, depois alexandrite, derme basal e a derme reticular, que é o IAG. Depois, 1995, luz intensa pulsada, trabalhava também derme basal. Radiofrequência, 2002 foi lançado. Eu já estava saindo da faculdade. E foi o grande boom, hein? Nossa, eu me lembro. Eu me lembro da primeira palestra de radiofrequência com Orlando Sanches, meu querido amigo. Comprei um aparelho maravilhoso da Tony Derme, olha lá. Epiderme, derme basal, derme reticular. 2005, outro laser se lança. E agora, ultrassom microfocado. A gente tem, então, ele trabalhando, olha lá, é a tecnologia mais nova, que trabalha profundidade cada vez mais aumentada. Então, a ideia da tecnologia é isso, você atingir cada vez mais tecido mais profundo, sem uma intervenção cirúrgica, sem afastamento do seu dia a dia, que é o famoso downtime. Agora, já nessa lâmina, eu gosto muito dela. Inclusive, eu uso ela na minha clínica para eu explicar para o meu paciente como funciona a pele dele.
Olha só a pele dele, né? A pele de todo mundo. É assim, a nossa pele, ela funciona como um sanduíche. Ela tem várias camadas. E cada camada vai interagir, de alguma maneira, com a responsabilidade de proteção da nossa pele. Na verdade, a função principal da nossa pele é proteção. Então, a nossa pele ela vai se formar com esses sanduichinhos, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, iniciando, a gente tem o quê? E essa é a nossa pele interagindo com as tecnologias da nossa clínica. Então, veja, a gente tem a primeira parte do sanduíche chamada de epiderme. Segunda fase, segunda parte, segunda camada, a derme. E a derme ela é dividida em várias camadas, mas de uma maneira fácil de compreensão. A gente vai colocar derme basal e derme reticular. E dentro dessas camadas, dessas divisões, tem subcamadas. Então, epiderme, derme basal e derme reticular. Depois, tecido subcutâneo. É a famosa gordurinha. A gordura também é importante para a nossa sustentação da face. E depois a gente tem o esmaz e músculo, tá? O esmaz aqui e o músculo. Então, olha só. Quando você escolhe fazer um laser, por exemplo, um laser de CO2 fracionado para rejuvenescer, ele vai interagir aqui, ó, epiderme e derme superficial. Então, não queira ter a expectativa de você fazer um ultrassom microfocado e ele chegar lá no músculo, sustentando a sua pele. Não. O que o CO2 fracionado vai fazer? Ele vai renovar a sua pele, ele vai fazer um efeito peeling a laser, ele vai trabalhar os poros, ele vai trabalhar algumas pigmentações da pele, porque ele vai renovar, ele vai descamar a sua pele. Depois, a gente vai trabalhar o quê? Luz intensa pulsada, olha lá, ele já trabalha mais profundo do que o laser, porque ele vai trabalhar na derme basal, na derme superficial, vai estimular colágeno, elastina, vai fazer fotodepilação, porque é da onde tem o crescimento do folículo. E aí a gente tem radiofrequência, ela vai trabalhar, por exemplo, bipolar numa derme e uma monopolar numa gordura. Por isso que a radiofrequência, ela tá já sinalizando esses pontos aqui mais profundos. E depois a gente tem alguns lasers segmentados, como o laser Nd:YAG, que faz remoção de tatuagem, micropigmentação, que vai trabalhar derme basal e derme reticular. E depois, gordura. A gente vai fazer o quê? Uma radiofrequência monopolar, uma criolipólise, e aí ultrassom microfocado chegando até o músculo. Então, ele vai trabalhar tecidos, esmaz, músculo e derme. Então, ele é a principal tecnologia hoje mais profunda. E aqui ela é uma régua do Eros Lifting com outras tecnologias, chegando realmente a uma régua de temperatura. Temperatura do nosso corpo, 37 graus, radiofrequência 40, criofrequência, que a gente trabalha com bastante qualidade, com Axel, com Evoque da Fismatec, ele vai aqui, ó, 55 graus. Então, quanto mais quente, mais estímulo de colágeno a gente tem, tá bom? Olha lá. E aqui o ultrassom microfocado entre 60 e 70 graus. E aqui o ablativo, que é o laser de CO2 fracionado. Então, ele vai estimular colágeno e elastina profundo, sem causar dano na epiderme, aquecimento, descamação. Resultados. Podemos citar como os resultados do lifting facial: rejuvenescimento da pele, redução de flacidez, redução de rugas, excesso de pele do rosto. Sabe aquela ruguinha aqui atrás da orelha? Eu tenho tique nervoso com ela. Então, ela é uma dos pontinhos que eu sempre falo para as minhas pacientes: vou trabalhar nesse pontinho para dar uma puxada. Levantamento das sobrancelhas, para esse efeito de levantamento, e definição do ângulo da mandíbula, redução de papada e de pálpebra, melhora da elasticidade da pele também. Então, ele é muito interessante. Foco, flacidez com efeito lifting, harmonização de face e trabalhar aquelas áreas caidinhas também. Aqui, então, eu faço uma tabela
onde eu faço a sugestão da quantidade de disparos. Como é que funciona o Heros? Cada disparo que a gente faz, a gente conta como um consumível, tá? Então você compra o equipamento, ele vem com cartuchos carregados em 10 mil disparos e conforme você vai gastando esses disparos, que são relacionados, são essas relações aqui de disparos por área, então a gente vai trabalhando esse foco. Protocolo de aplicação, como que o profissional deve fazer. Você vai higienizar o facial com demaquilante, com leite de limpeza, um sabonete facial. Não precisa ser um sabonete com ácido, não, é uma limpeza leve, tá? Ah, Dani, mas você disse que ele não faz ablação, ele não faz, não deixa vermelho, não descama, mas você também não precisa fazer uma esfoliação. No primeiro momento eu recebo o paciente e faço essa higienização. Não há necessidade de usar esses sabonetes glicólicos ou esfoliante físico. Eu uso uma pomada de lidocaína, ela é a lidocaína que a gente compra na farmácia, ela auxilia no procedimento, porque como a gente entrega pontos de coagulação profunda na pele, ela vai trabalhar com temperatura, isso pode gerar um desconforto sim no paciente. Eu uso a bolsa de gelo para auxiliar no desconforto e não influencia também no resultado. Aplicação, então eu desenho na minha paciente, eu tenho alguns vídeos também no meu Instagram, no YouTube, onde eu faço essas aplicações, esses desenhos da técnica ideal de aplicação do ultrassom microfocado. Eu respeito as áreas de aplicação, não aplico sobre a tireoide, não aplico sobre a linha do osso e também não aplico sobre as terminações nervosas, as inervações. Pode deixar a boca torta? Pode. Se você aplicar em cima de inervação, você pode causar um desconforto que vai permanecer por 15 dias. Depois ele já solta. Aqui então mais uma tabela, depois eu deixo disponível. E aqui os resultados clínicos. Resultado de uma papada com efeito imediato. Esse é um efeito antes e depois imediato. O paciente deitou, eu apliquei, levantou, eu tirei foto. Então, ele é progressivo em até 90 dias. Durante esses 90 dias, ele vai tendo resultado, vai melhorando essa resposta, vai melhorando. Resultado imediato também. Um antes e depois. Olha a linha de mandíbula, os sulcos de ruga, isso é muito importante. Existe a necessidade de suplementar o seu paciente com colágeno e elastina? O que vocês acham? Quando o paciente chega na sua clínica e reclama que ele está flácido, Daniela, estou flácido, estou caindo, meu rosto está derretendo, você suplementa o seu paciente com colágeno? Se não, a partir de agora você fala com certeza. Se ele já chega com uma queixa de flacidez, ele tem com certeza que tomar suplementação de colágeno e elastina. Melhor forma de tomar colágeno é à noite, na dosimetria de cada linha que você usar, cada tipo de colágeno que o seu paciente for gostar e se adaptar, mas sempre à noite, no momento de downtime da pele, do efeito de relaxamento, onde você tem uma absorção desses nutrientes para reparação de pele. E claro, se você está fazendo o estímulo de colágeno e elastina e ele tem essa base, ele tem esse tecido preparado, ele tem essa nutrição para receber, então ele vai ter resultados muito bons. Resultado imediato, antes e depois imediato. Lifting de sobrancelha, antes e depois imediato. Lifting facial full face, antes e depois imediato. Antes e depois imediato. Antes e depois imediato. Essa paciente tinha uma lipo de papada com fibrose. Antes e depois imediato. Um alisamento da área dos olhos. Papada, antes e depois 90 dias. Antes e depois 90 dias de pescoço. Antes e depois 90 dias. Olha só que linha bonita de mandíbula. Antes e depois 90 dias. E aqui, então, terminamos essa apresentação rápida, curta. Espero ter colaborado, tirado as dúvidas ou clareado, ou realmente
empolgado, você profissional de estética que não trabalha com técnicas invasivas ou que tem essa proposta de cada vez usar menos técnicas invasivas no seu paciente, menos botox, menos preenchimento, porque tudo isso eu falo que às vezes é ótimo, é maravilhoso, sou fã de botox, faço, mas ele funciona como uma massa corrida. O interessante é você propor esse rejuvenescimento de dentro para fora, estimulando colágeno, elastina de dentro para fora. Então, agradeço a sua participação, coloco meus contatos aqui no vídeo, dá um like se você gostou e se inscreve no meu canal. Muito obrigada!